Passamos a palavra ao senador Roberto Requião, governador, deputado estadual, prefeito da capital catarinense, deputado estadual do Paraná, deputado federal, senador, depois governador, depois senador, depois governador. E é uma das grandes expressões que nos orgulha demais, senador Requião, governador Requião, parlamentar e hoje presidente de honra. Poucos políticos têm o reconhecimento do Congresso Nacional e acho que é o único do país que é presidente de honra de uma frente parlamentar em defesa da soberania nacional. Então, Requião, a palavra é sua nesse momento para construir junto conosco esse movimento pela soberania nacional. A palavra é sua. Obrigado, Roberto Requião. Com a palavra para todos vocês. Na verdade, Pedro, reduzindo essa sua apresentação a uma forma mais simples, político sem mandato. E cá entre nós, o velho Lula já me disse algumas vezes, Requião, político sem mandato, nem o vento bate nas costas. Mas nós estamos nessa luta, o mandato não é indispensável para o exercício da cidadania e a defesa da nacionalidade e da soberania. Quando eu entrava aqui, um grupo de representantes do PCO me solicitava que tirasse uma fotografia com um cartaz. O cartaz dizia, a vida vale mais do que o lucro. É mais ou menos por aí a luta da soberania. É uma luta antiga. Eu lembro, além do cartaz do PCO, de um documento da Igreja do Papa Francisco, em que ele demonstrava, de forma clara e com todas as letras, que o capital é importante para gerar empregos, para produzir tecnologia nova, mas que o capital não pode, de forma alguma, se sobrepor à vida, à fraternidade e à solidariedade. Tenho repetido por diversas vezes o início de um discurso que eu fazia quando estudante, no início da militância da minha trajetória política. Uma árvore partida por um raio e caída à beira de uma estrada é apenas um lenho abandonado. Mas quando o homem se debruça sobre ela, com a sua inteligência e o seu trabalho, e a transforma numa simples tábua de passar roupa, numa mesa ou numa cadeira, ele está transformando o lenho num bem econômico. É só o trabalho que produz riqueza. E nós estamos vendo uma inversão na sociedade globalizada da importância do capital financeiro, que é o capital vadio, o capital que não produz nada, o capital que gira nos bancos ganhando em cima de dívidas públicas mal havidas, se sobrepondo à dignidade do trabalho e à dignidade, companheiros do PCO, portanto, da vida, da fraternidade e da solidariedade. A luta é antiga, a luta é bíblica. Mateus 6, 24. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E Mamon é uma palavra que em hebraico significa tão singela e simplesmente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir à sociedade, ao povo e aos interesses do capital. E nós estamos nesta luta, que é uma luta que atravessa o globo por inteiro hoje. Países que veem o povo abandonando suas fronteiras em função da invasão de grandes capitais à procura das riquezas minerais e dos lucros. Mas, antes
de falar propriamente sobre a soberania, eu queria, num parêntese, dizer a vocês que Bismarck, no início da reunificação da Alemanha, ele era ainda o chanceler da Prússia e intentava a reunificação da Alemanha nos fins do século XIX, foi advertido por ideias de um filósofo que chamava-se Johann Fichte, um alemão. Foi advertido pelas ideias, porque Fichte já tinha morrido antes de Bismarck assumir a chancelaria prussiana. E Fichte dizia o seguinte: a nobreza foi derrotada pela burguesia porque a burguesia acumulava privilégios hereditários, por herança familiar. A nobreza acumulava privilégios hereditários por herança familiar. E a burguesia enriquecia e progredia pelo seu próprio trabalho e pela sua inventividade. E em determinado momento, as revoluções burguesas derrotaram a nobreza. E a gente vê com clareza, por exemplo, na Revolução Francesa, uma sagração, uma sacralização da propriedade privada, que também é levada, por exemplo, para a Constituição norte-americana. E o Fichte raciocinava em cima disso o seguinte: a burguesia hoje, quando envelhece, a sua força de trabalho estiola pela idade, ela vive dos dividendos das suas propriedades e do seu capital. Mas o trabalhador, que tem como único capital a sua força de trabalho, quando envelhece a sua força estiola, não tem mais como sobreviver. O raciocínio do Fichte era, então, que como os trabalhadores eram num número muito maior do que os burgueses capitalistas, os enriquecidos nesse processo de derrota da nobreza, mais dia menos dia, a Alemanha inteira viveria uma revolução dos trabalhadores que derrotariam definitivamente a burguesia capitalista. Bismarck, então, raciocinou da seguinte maneira: há um modo de evitar isso. E Bismarck bolou a Previdência Pública. A Previdência Pública surge na Prússia, participação da União, do empregador e do trabalhador. Assim, se garantia ao trabalhador, na velhice, a possibilidade da sobrevivência através desse mecanismo. Até isso querem acabar nesse processo de liberalização da economia do Brasil hoje. Minha gente, é preciso que se estabeleça definitivamente uma resistência a esse processo. Mas como começa isso mais recentemente no mundo? Lá atrás, a Alemanha foi derrotada e a Rússia consolida o Estado comunista, estabelecendo o privilégio absoluto do poder dos sovietes e a valorização do trabalho. A Europa, amedrontada com o avanço do comunismo soviético, se torna então mais maleável e mais sensível à pressão dos movimentos sociais e dos movimentos trabalhistas. E aí surge o Estado Social, o voto das mulheres, as consolidações de lei que garantem direitos do trabalhador, voto das minorias, o reconhecimento das minorias raciais. E este conjunto de concessões do Estado capitalista diante da pressão dos movimentos trabalhistas e sociais se transforma no que conhecemos hoje como social-democracia. Mas a Alemanha foi derrotada e logo depois a Rússia vive o momento da glasnost. O degelo é a tradução literal da palavra glasnost. E em seguida da perestroika, que é a reconstrução. O comunismo alui por contradições internas. E não vale a pena aprofundarmos essas contradições nesse momento. Mas com o fim do comunismo tradicional, da organização dos trabalhadores da União Soviética, o capital financeiro resolve ir à revanche
Não havia mais o medo do comunismo. Então, eles resolveram liquidar com todos os avanços conseguidos no espaço da social-democracia. E fazem isso suportados num tripé. Primeiro ponto de apoio do tripé: a precarização do Estado, com poderes absolutos dados ao Banco Central. É o capital financeiro conduzindo os destinos das nações. E os governos se transformam, como diria o velho Leonel Brizola, em mandaletes do capital. São instrumentos de repressão contra as revoltas populares pela perda das suas conquistas e dos direitos acumulados ao longo de anos. Segundo ponto de apoio, esse vocês conhecem muito bem hoje, é a precarização do parlamento pela financiarização das campanhas eleitorais. Candidatos a cargos executivos ou parlamentares se submetem aos seus financiadores. Os discursos de campanha não valem mais nada, e muito menos os programas partidários. O capital que financia transforma parlamentares e executivos em prepostos dos seus financiadores. Nós conhecemos isso no Brasil hoje, da mais simples Câmara de Vereadores, às Assembleias Legislativas, à Câmara Federal e ao Senado da República. Se consolidam maiorias suportadas pelos financiamentos de campanha. Mas o ápice, o fim desse processo se consuma na precarização do trabalho. Desaparecem as legislações que garantiam privilégios para os trabalhadores, acabam com as previdências públicas e atingem duramente os sindicatos, para que não possam mais arregimentar grandes contingentes no combate da manutenção dos direitos e contra a agressão absurda do capital financeiro. Isso no Brasil resultou na queda da Dilma e na formulação de um projeto que chamava-se Ponte para o Futuro. O que era essa ponte para o futuro? A ponte para o futuro era a transformação do Brasil, segundo as regras do consenso de Washington, num Estado associado ao capital financeiro internacional e a grandes potências. Ela se submetia à geopolítica, basicamente, dos Estados Unidos. Brasil, celeiro do mundo. Brasil, produtor de commodities agrícolas e commodities minerais. O estranho, Pedro, é que commodity quer dizer comunismo. Commodity é exatamente uma derivação da palavra comunismo, porque é a utilização de bens da natureza ou da agricultura ainda não processados. Produtor de commodities é industrialização e subordinado a interesses geopolíticos de outros países. Requião. Fundamentalmente, nossa senadora chegou, então vamos acolher ela aqui, ela chegou agora. Senadora Zenaide. Nossa presidente da frente. Zenaide Maia, presidente nacional do Congresso da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional e Popular. Bem-vinda, Zenaide, todo o esforço que você fez para prestigiar o evento aqui em Santa Catarina, e merece nós dar esse pequeno intervalo na fala do senador Requião, para que Vossa Excelência também possa ouvi-lo. Obrigado. Desculpa aqui, Requião, mas a Zenaide, ela é muito bem-vinda junto contigo aqui, e ela vai ouvir o senhor agora. Por favor, retorne a palavra. A tentativa de expor a vocês o que é o projeto A Ponte para o Futuro. Brasil, Estado associado, como Porto Rico é associado dos Estados Unidos, sem soberania, sem independência, e com a condição de ser, como orgulhosamente os conservadores e a direita proclamam, celeiro do mundo. Começaram tentando expandir os espaços da nossa intensiva agricultura, invadindo reservas florestais, invadindo a Amazônia,
para entregar a extração mineral e a produção agrícola para empresas internacionais. Mas isso, num país que tem hoje, sem a menor sombra de dúvida tem, uma agricultura mecanizada e moderna, de alta tecnologia, aceleraria o desemprego, porque a agricultura mecanizada e de tecnologia alta não emprega trabalhadores de uma forma massiva. Então, eles resolveram derivar a experiência para uma proposta que deu certo lá atrás na China, que é a precarização absoluta do trabalho. Só que isto aconteceu na China quando os capitais norte-americanos saíram do seu território próprio para se livrar da pressão de aumentos salariais e conquistas de trabalhadores e se estabeleceram na China. Mas naquela época, a China tinha uma relação medieval entre o trabalho e o capital. Não havia um direito, não havia industrialização de espécie alguma. E por paradoxal que possa parecer, naquele momento, um emprego remunerado numa indústria garantia o almoço do trabalhador e talvez a possibilidade de ser garantido também o jantar da família. O Brasil certamente não é assim. Nós temos uma economia complexa, os trabalhadores brasileiros conheceram todos os avanços da sociedade ocidental, conheceram a CLT do Getúlio Vargas e conheceram a inclusão no mercado de trabalho e de consumo desses 13, 14 anos dos governos do PT. Eu afirmaria a vocês que eu tenho certeza absoluta do fracasso desse processo. O mesmo fracasso da Argentina, que está derrubando o Macri, o mesmo fracasso com a garantia do sucesso do Evo Morales na Bolívia, o mesmo fracasso do Equador, onde Lenin Moreno está sendo enfrentado pelos indígenas, que são 82% da população e que não admitem a exploração absoluta do trabalho, o fim da solidariedade e da fraternidade. Aliás, hoje está ficando confortável para nós. Nos chamavam sempre de comunistas. Todo sujeito que acredita na fraternidade e na solidariedade é comunista. E nos ofereciam uma viagem a Cuba e a Venezuela. Hoje essa viagem pode ser ampliada a Portugal, a Argentina, a China, que é um país comunista de sucesso, e se expande cada dia mais com as eleições e o fracasso desse projeto liberal da extrema-direita. Estou tentando, numa espécie de premonição, afirmar a vocês que o governo do Bolsonaro não termina bem, que ele não vai até o fim. O Brasil não vai suportar a sucessão de asneiras, mas me irrita um pouco o grito de fora Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é, na realidade, o condutor dos destinos do Brasil nesse momento. O Bolsonaro é um fantoche. O Bolsonaro está aí para divertir a opinião pública. Divertir, do italiano divertere, desviar do que importa. O Brasil está sendo governado hoje pelo Paulo Guedes, com apoio do Maia, do Rodrigo Maia no Congresso Nacional. E nós temos que entender em profundidade o que acontece nesse momento e que caminhos nós podemos tomar daqui para frente, de uma forma emergencial, uma reação possível contra o que nós vivemos hoje. Eu cito sempre uma anedota aristotélica. O exército, em determinadas situações, um exército necessitava tomar uma colina. Para, apoiado no domínio dessa colina, as tropas avançarem em determinadas circunstâncias. E consulta 3 comandantes. Um dos comandantes avança na colina, dá uma olhada, verifica os homens que têm o equipamento e diz que era impossível tomar a colina. Ele comete um ato temerário de covardia. O outro comandante avança,
faz a análise da situação e acha que com uma perda mínima de homens e com equipamento disponível, ele pode tomar a colina, avança, toma a colina, mas avança além da colina e perde a metade dos seus homens. É um ato temerário de ousadia. O terceiro comandante avalia a possibilidade, acha possível, avança, toma a colina e garante uma posição para que a retaguarda das suas tropas, do seu exército, avancem posteriormente. Esse é o ato meio, o ato eficiente. É isso que na nossa frente nós estamos propondo hoje. Nós precisamos organizar uma frente que não tenha hegemonia de propostas. Uma frente política se diferencia de um partido porque a frente se opõe a alguma coisa, enquanto um partido propõe. Propõe para a administração municipal, estadual, nacional, para a política externa, para a economia, para as relações sociais e tudo mais. Mas a frente diz não. Nós já vivemos uma frente vitoriosa. PMDB, você sabe por quê. Era, à época, a frente contra o governo militar. Todo mundo sabia por quê, mas cada um tinha suas razões. E esta frente, semelhante ao que ocorre agora em Portugal com a geringonça, se opunha a alguma coisa, mas não formulava, enquanto frente, propostas de governo em todas as instâncias da administração pública. Ela conseguia somar. Então, eu vejo a necessidade absoluta de constituirmos uma frente ampla, mas, paralelamente, eu vejo a necessidade primordial dos partidos políticos se organizarem internamente, organizarem as suas propostas para a economia, para a sociedade, para as relações internacionais, para que, depois de que a frente derrube essa situação que nós estamos vivendo, os partidos se coloquem para a sociedade num processo eleitoral e o povo escolha os caminhos que quer tomar. Mas o fundamental agora é que essa frente seja ampla, mas não tão ampla que incorpore liberais. Eu vi, por exemplo, outro dia em São Paulo lançarem uma frente pelo direito e o Fórum pela Democracia. Me convidaram para participar, eu não fui porque não tinha smoking. É uma coisa de luxo. Na verdade, são as elites apavoradas com o desvario do judiciário que querem não o restabelecimento do direito e da democracia, mas querem a proteção organizada contra os crimes que cometeram. É Fernando Henrique Cardoso, Rodrigo Maia, Paulo Guedes, essa gente toda que é a volta da democracia, mas se recusam, por exemplo, a examinar os absurdos processuais e a violência do direito que levou o Lula à prisão. É uma coisa mais ou menos doida. Mas a frente que nós queremos se exemplifica na frente do PMDB no passado e na frente da geringonça em Portugal. A geringonça em Portugal é uma aliança do Partido Socialista e do Partido Comunista, que era tão impossível dentro da racionalidade vigente, uma vez que o Partido Socialista e o Comunista tinham uma histórica de divergência no exercício da política, que a direita chamou de geringonça. E eles adotaram o nome de geringonça, se consolidaram no poder e ganharam a eleição em Portugal agora. Contra a austeridade fiscal do liberalismo e assumindo demandas populares, aumentando o salário mínimo, aumentando o salário dos aposentados, e investindo deficitariamente na retomada da infraestrutura de Portugal. Porque cá entre nós, essa história de que Estado não pode investir, porque uma família não pode investir além do que ganha, é uma bobagem. Dentro de um quadro capitalista, nada existe sem o financiamento e o empréstimo. E o Estado tem que investir para a retomada do desenvolvimento, e se ele não investir, ninguém mais investe. Foi o que aconteceu, por exemplo, na grande recessão alemã. A Alemanha estava liquidada e se coloca
no comando da economia começou no tempo do Hindenburgo, continuou depois no período terrível do nazismo. Um liberal que chamava-se Horace Greeley Yalmachach. Este cara assume o comando da economia alemã e no dia seguinte deixa de ser um liberal e passa a ser um alemão. Primeira medida, a Alemanha não compra nada de ninguém que não compre da Alemanha. E a Alemanha não usa mais a moeda que era universalizada desde aquela época, o dólar. A Alemanha só faz escambo. Ela compra o que precisa e paga em produtos alemães. Ele acabou com o desemprego na Alemanha em 6 meses. E a medida de combate à inflação, em 1923, o desemprego foi liquidado em 30. A medida de combate à inflação foi copiada pelo Brasil naquele plano da época do Itamar Franco, que o Fernando Henrique se atribui até hoje. Só que não teve continuidade. Mas a grande retomada do desenvolvimento alemão foi feita com o combate, o enfrentamento absoluto ao capital financeiro. Os capitais alemães rolavam na dívida pública. E Schacht, de um momento para outro, diz o seguinte: não haverá mais remuneração do capital financeiro. Reduz os lucros dos investidores no mercado de títulos públicos a quase zero. Meu Deus, dizem os industriais e os investidores, o nosso dinheiro vai virar pó, porque não há conversibilidade, nós não podemos tirar o dinheiro daqui e aplicar em outro lugar. E o Schacht responde: não, vocês têm a possibilidade de serem garantidos por uma moeda não moeda, que chama-se MEFO, garantida pelo Banco Central e pelo governo alemão, de 4,5% ao ano, se vocês entrarem como financiadores do projeto de reconstrução da infraestrutura alemã. As autobahns, as hidrelétricas, as indústrias metalúrgicas. E o pessoal, então, forçado por um governo, investiu o seu crédito no crescimento do governo alemão. Nos Estados Unidos foi mais ou menos a mesma coisa. Roosevelt era o presidente da República. A recessão era brutal. Banqueiros se jogavam de janelas de edifício no desespero da quebradeira geral da economia. E os profissionais liberais, as elites do país, entravam nas filas do sopão porque não tinham condição de se alimentar nas suas próprias residências. Num determinado momento, se apropriando de ideias de um economista conhecidíssimo, que chamava-se Taylor, Taylor dizia o seguinte: você aumenta a produtividade de uma empresa ou de um país com a especialização do trabalho, não com o aumento da carga horária, como inventou o Temer e hoje viabilizam essa barbaridade de mudanças trabalhistas no Brasil. O aumento da carga horária não é o caminho para aumentar a produtividade, é a especialização do trabalho. E ele coloca isso numa linha de montagem. Um grupo forjava o motor, outro grupo a caixa de troca, um grupo modelava a lataria, e esse grupo especializado passou a, com uma economia extraordinária, produzir o famoso Fordinho. Os Estados Unidos inteiro se empolgou com a ideia. As empresas todas se empolgaram. Os Estados Unidos, à época, tinha uma economia diversificada como é a brasileira. Todo mundo queria especialização do trabalho. O prêmio que Roosevelt queria dar ao Henry Ford foi recusado pelo Ford. Porque ele dizia o seguinte: presidente, se os Estados Unidos assumir o meu taylorismo em linha de montagem, o Fordismo, nunca mais vai retornar a um processo de desenvolvimento. Meu Deus, o que eu faço? Pergunta o presidente. E o Ford dá a opinião. Primeiro, por lei reduz a carga horária. E por lei aumenta o salário dos trabalhadores, que você recupera a capacidade de consumo de um país. Vocês vejam, é exatamente o contrário do que acontece no Brasil hoje. E começam os investimentos deficitários do governo americano em hidrelétricas, em estradas, em hospitais, em escolas. Então, isso tudo passou a ser conhecido como New Deal, o novo pacto, um processo de crescimento. E o Henry Ford, recusando ao título que lhe ofereciam, provocou o início da retomada do desenvolvimento norte-americano.
Posteriormente, os grandes investimentos em estradas, em esportes feitos pelo Estado, deram suporte a um grande processo de crescimento. Minha gente, eu estou tentando mostrar a vocês que o Brasil tem saída, apesar da crise absurda que o liberalismo econômico nos jogou. E a saída começa por esses exemplos de recuperação econômica. Mas a saída política é a construção de uma grande frente. Uma frente que não se debruce sobre detalhes que dividem, mas uma frente que se opõe ao liberalismo econômico e a esse governo. Uma frente que defenda a soberania nacional. Uma frente que, como ocorreu com Schacht na Alemanha, com Keynes e Roosevelt nos Estados Unidos, entenda a importância fundamental de investimentos públicos. Uma frente que aposte fundamentalmente no trabalho. E esta frente está sendo construída a partir de uma série de movimentos. Mas ela tem que ser suficientemente ampla para garantir o enfrentamento. Porque não há dúvida alguma que o modelo econômico utilizado loucamente no Brasil é um retrocesso, é a volta à barbárie, é um retrocesso que não tem nenhuma condição de dar certo. Mas, enquanto nós ficamos rindo do Bolsonaro e veementemente nos opondo à ida do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia avançam com a legislação, privatizam empresas, sabotam a nacionalidade e a soberania nacional. Eu, por exemplo, sou a favor do Eduardo Bolsonaro na Embaixada de Washington. Por que não, se o Bolsonaro é presidente e o Araújo é ministro das Relações Exteriores? Nós não temos que nos preocupar com esse ridículo. Mas acredito que a preocupação fundamental agora é a constituição e a consolidação de uma frente multipartidária. Vocês vejam que o clima está para isso. Vocês podem, hoje, criticar o Bolsonaro num bar ou no ônibus. Porque mesmo em Santa Catarina, onde ele teve 74% da votação, a população já abriu os olhos. No Paraná, é a mesma coisa. Há um clima de mudança e o país está percebendo a entaladela em que entrou com esta loucura. Porque o Bolsonaro tem 6% de apoio e na época da eleição ele tinha os mesmos 6%. Ele se elegeu com a imagem criada pela Rede Globo e as televisões de que todo político era ladrão e que o PT era uma quadrilha de ladrões. Esta imagem fez com que votassem contra os políticos. O meu caso, no dia 7 de outubro, eu tive a notícia dos institutos de pesquisa que eu seria o senador mais bem votado do Brasil em relação à proporção de eleitores do seu estado. No dia 8 eu perdi a eleição, porque o WhatsApp entrou com uma política demolidora, havia o crime da criminalização dos políticos e nós perdemos essa parada. Mas essa parada não é nossa, não é pessoal, de nada vale um mandato se nós não conseguirmos uma mobilização popular. Esta reunião que nós estamos fazendo aqui, o que sai, não é uma reunião de massa, mas é uma reunião de quadros. Nós temos que entender que o que existe no mundo hoje é a desvalorização do trabalho e a sacralização do capital, fundamentalmente do capital financeiro. Talvez fosse possível hoje uma aliança entre o capital produtivo e o trabalho, na contraposição ao capital financeiro. Uma aliança onde se encaixaria com facilidade as encíclicas e os documentos do Papa Francisco. Cara porreta, apesar de ser argentino. Minha gente, era esse o recado que eu trago em nome da Frente Nacional de Soberania, presidido pela nossa senadora Zenaide, a vocês. Vamos organizar essa frente, mas vamos ter nessa frente algum escrúpulo ideológico. A extrema-direita não.
porque nós estaríamos criando uma situação para sermos devorados na sequência. Valeu, minha gente, obrigado.